Se você trouxe a sua Bíblia, seja ela em celular, em tablet ou em livro mesmo, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida, para as situações que nós vivemos, para as realidades que nós enfrentamos. A Bíblia tem todas as respostas. Eu quero compartilhar com você uma das respostas dentro de uma situação que acho que é uma das mais conhecidas da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 até o 37. Quem encontrou, diga amém. Quem está perdidinho procurando, diga misericórdia. Achou? Procurando. É uma história que acho que a maioria conhece, mas é bom lembrar de alguns detalhes. Versículos 32 até o 37 diz assim, acompanha comigo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Coloca a tua mão no teu coração, Pai, essa é a tua palavra. Eu peço encarecidamente que a tua palavra nos fortaleça e fale conosco. Nos faça sair desse lugar cheio de certezas e convicções de um Deus real que é conosco e é por nós, à medida que nós o buscamos todos os dias. Pai, libera a tua palavra. Nós repreendemos todo atrapalho, todo embaraço, tudo aquilo que de alguma forma tenta impedir o Senhor de agir, operar no nosso meio. Não permite, Pai, não permite. Mas trabalhe em nós, por nós e através de nós. E que seja um momento teu aqui nesse lugar para falar e ministrar aos nossos corações. Assim eu te peço em oração em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Eu acho que se você acompanhou a gente, eu falava que uma das coisas que a gente compartilharia e falaria hoje à noite aqui nesse lugar era a resposta de uma pergunta que é muito comum a gente se fazer. Eu, ao longo da semana, sempre converso com pessoas e tento ouvir e ajudar dentro das minhas possibilidades pessoas. E sempre que situações complicadas surgem contra essas pessoas, a primeira pergunta que a gente faz é: meu Deus, mas por que isso tem que acontecer comigo, né? Por que está acontecendo comigo? Ou por que eu tenho que passar por isso? E se eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que passar por isso? Aí, as nossas reações diante dessa pergunta, por que eu estou passando por isso? Ou será que eu preciso enfrentar isso? As nossas reações diante dessas perguntas são as mais variadas. Tem os que querem morrer, tem os que querem desistir, tem os que não aguentam mais, tem os que não conseguem enxergar um motivo, uma razão lógica para isso, que ficam procurando justificativas e explicações. Isso é uma grande perda de tempo. Alguns ficam querendo saber, entender, ver, analisar. Aonde foi que eu errei? Acho que eu joguei pedra na cruz. E ficam tentando procurar alguma situação que possa mostrar que eu estou passando por isso porque eu fiz tal coisa. A nossa cabeça roda. Aí você pode até se perguntar: nossa, mas por que eu estou passando isso no meu trabalho? Eu não falo mal de ninguém, não faço mal a ninguém. Eu faço de tudo para poder estabelecer a paz, a união, o entendimento. Por que cada vez é pior e tem mais perseguição e tem mais dificuldade? E você acaba não entendendo por que eu tenho que passar por isso, ou por que eu estou enfrentando essa situação. Alguém já chegou e se perguntou isso? Quem não levantou a mão também já se perguntou, né, gente? Obrigado. Normal a gente se perguntar essas coisas. Eu mesmo já me perguntei demais esse tipo de coisa. Agora, por quê? Eu quero que a gente entenda isso a partir de uma situação da própria Bíblia, porque a Bíblia tem suas respostas através de situações de conflito que nela mesma existem. E uma dessas situações, acho que é uma das mais conhecidas pelos personagens que tem e pela própria história. Quem não já ouviu falar desses dois personagens que compõem todo esse drama, essa história e esse conflito? Mas, para começar, eu sempre gosto de ir para o começo para que a gente entenda
Eu falo e repito quantas vezes for necessário. A Bíblia é importante, é o nosso alimento, nos sustenta, nos ampara e nos fortalece, quando é entendida. Acontece que às vezes nós lemos a Bíblia, não entendemos e queremos colocar em prática. É muito complicado colocar em prática algo que você não entende, né? Então é bom entender para saber o que Deus quer falar com você através daquilo, o que Deus pode trazer para você através daquela situação de conflito toda. Primeira coisa que eu quero tratar com você, esse lugarzinho bem aqui, Tel El Safi, que fica ao sul de Israel. Que terra é essa? Tel El Safi, que fica ao sul de Israel. Gente, é a famosa terra de Gate. E o que tem a ver a terra de Gate com a história que a gente vai ver aqui? Essa terra de Gate, ela existe, e dessa terra de Gate é oriundo um dos personagens, que é o famoso Golias. E Golias tinha uma característica que todo mundo sabe, Golias era um... Isso não é história para boi dormir, não é João e o pé de feijão, isso é uma verdade. Até porque escavações comprovam, viu, gente, a existência de gigantes, de pessoas de uma super elevada estatura. Você vê esta pequena cabeça, esse crânio, que Deus ajude que não tenha sido parto normal. E esse outro ao lado que você vê o tamanho, né? Então, assim, comprovando a existência de gigantes, que era uma coisa comum, que existia assim naquela época. E onde é que aconteceu tudo isso? Aonde se deu tudo isso? Nesse local bem aqui, que é o Vale de Socó e Azeca. Que local é esse? Você vê no meio um vale, e você vê nas extremidades como se fossem montes. E o que aconteceu nesse lugar? Nesse lugar aconteceu um confronto entre o povo de Israel e o povo filisteu. De um lado estavam os filisteus, do outro lado o povo de Israel. E o povo de Israel estava escondido por detrás das rochas, por detrás dos arbustos, apavorado por causa da figura do gigante, que era quem? Golias. Golias era gente muito alto, era um combatente assim, era uma máquina de guerra. Ele conseguia colocar o pânico no povo, e todo mundo não tinha coragem de descer para a guerra com os filisteus. E estava durando dias já, porque ninguém se apresentava para poder entrar e lutar, e destruir, e arruinar e derrotar os filisteus. Era muito complicado. Aí, no meio dessa guerra, tinham vários soldados, pessoas que treinaram há muito tempo para poder serem soldados de guerra. Alguns deles eram os irmãos de Davi. Davi, ele não era soldado de guerra, ele ficava no campo cuidando das ovelhas do pai dele. Essa era a função de Davi. Aí ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai dele. Quando estava lá, o pai dele chamou e falou: Davi, vem cá, vai lá onde os teus irmãos, leva esse bandeco com um pouquinho de comida, para que eles possam ter o que se alimentar, porque eu não sei como é que está a situação lá, então leva essa quentinha, né, com um pouco de comida para eles. Chega lá, você vê como é que está a situação e traz informações para mim. Davi foi obediente, se organizou, preparou, colocou tudo na sacola do Mateus e foi embora. Para poder chegar lá e ver como é que estava a situação e levar a quentinha para o pessoal poder comer, se alimentar e ficar como tinha que ficar. Mas quando Davi chegou lá, a história meio que mudou. Porque quando ele chegou nesse local, que é o Vale de Socó e Azeca, ele viu Golias se levantando contra o povo de Deus com uma afronta. Nesse lugarzinho bem aqui que você está vendo. Ele chegou lá para levar a comidinha para os irmãos e dar assistência, e quando ele chegou lá, ele viu Golias zombando do Deus de Israel, que era o Deus de Davi, que é o nosso Deus. Quem é servo do Deus vivo aqui? Diga amém. Todos nós. Quando ele chegou lá, ele viu, gente, a maior afronta. Esse Deus de vocês é fraco. Esse Deus de vocês não pode nada. Esse Deus de vocês é uma lástima. E vocês são derrotados. Por que vocês isso? Porque o Deus de vocês aquilo. Ah, meu irmão, isso incomodou o coração de Davi de uma forma. E ele olhou para os lados e viu que ninguém fazia nada para defender o Deus dele. Ele olhou para os lados e viu que ninguém se levantava para tomar as dores e fazer alguma coisa acontecer. Ele viu todo mundo calado, olhando, envergonhado, se escondendo. Ele falou: gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Revoltado, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí chegou lá com os irmãos dele, todo mundo escondido por detrás dos arbustos e rochas, e todo mundo meio que apavorado, com medo do gigantão lá. Aí Davi já viu o menino, meu franzino. Essa imagem para mim é espetacular, porque a minha cabeça roda quando eu leio a Bíblia, sabe, gente? Eu fico imaginando as coisas acontecendo. Quando Davi chegou lá com os irmãos dele, falou: gente, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai se levantar para confrontar esse homem. Bando de frouxo. Ele desse tamanho. Faça alguma coisa. Os irmãos dele: cala tua boca, praga. Tu veio tocar para aqui para envergonhar a gente, né? Davi te cala. Não me calo.
Ele está afrontando o Deus que a gente serve, ele está fazendo vergonha para o Deus que a gente serve, e ninguém vai fazer nada, vocês não vão fazer nada, vai todo mundo ficar calado, de braços cruzados, o pessoal mata ele. Matam ele, porque olha a vergonha da gente tendo que ser exortado e levar um sabão desde o irmão mais novo da gente. Ele não se conteve. Escuta, o que o rei falou, o que o rei prometeu para quem ganhasse essa parada aqui? Davi estava bolado. Bolado. O que o rei prometeu, se comprometeu com quem ganhasse isso aqui? A pessoa falou, o rei falou que ele daria a mão da filha dele em casamento e a pessoa ia ficar livre de todos os impostos. Não ia pagar IPTU, IPVA, SEMAR, não ia pagar nada. Ele ia só tocar a vida para frente, a viver, casar com a filha do rei. Oh, minha gente, oh, vida boa. Casar com a filha do rei, ficar livre dos impostos e lá permanecer. Ele falou, a proposta é boa. Mas além disso, ninguém vai se levantar com tudo isso que ele está prometendo e se comprou. Ninguém vai se levantar para fazer alguma coisa, não. Ninguém. Ele falou, pois vai lá e fala para o rei que eu vou enfrentar esse gigante. Fala para ele que tem uma pessoa já pronta para enfrentar. E eu vou destruir ele. Avisa o rei. Avisaram o rei, acho que o rei, nossa, que alívio. Até que, enfim, tem alguém para não deixar a gente passar mais vergonha por tantos dias como a gente está passando. Até que, enfim, alguém corajoso, de repente, um grande soldado, uma pessoa de guerra se levantou para, enfim, tirar a nossa vergonha. Cadê ele? Você imagina a cena? Cadê ele? Aí chega Davi. Sou eu. É nós. Rei, estamos juntos. O rei olhou, menino, tu é doido? Não, menino, tu é doido. Olha o teu tamanho, menino. Menino, tu bebeu. Tu tá bem. Você quer se levantar e lutar contra o Golias? Olha o teu tamanho, olha a tua estrutura, olha quem você é, olha quem ele é. Nós lemos aqui, o rei falou, você não tem condição de se levantar para guerrear contra ele. Ele já tem experiência de guerra, você não tem nada. O que você pode fazer? E o rei tinha razão? Tinha. Olha quem era um dos combatentes, o famoso Golias. Gente, olha como é que Golias ia para a guerra. Golias tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Gente, eu falava hoje de manhã, eu não tenho noção de medida. Quem for dessa área aí, que sabe de medidas e como é que a gente fala? Essa parede tem 2,90? Quem é da área aí de... 2,90. Digamos se Golias entrar aqui com a cabeça baixa, para ficar no culto. Porque ele quase no teto. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Alguém além de mim tem 60 quilos aqui? Não entendi o riso. Gente, só você tem, só de cabelo, bem, porque o resto não... 60 quilos. Era só a couraça que ele usava. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E o seu escudeiro ia à frente. Tadinho do escudeiro, o bicho era para morrer na frente, porque ia fazer o quê? Esse era Golias. Gente, isso mete medo ou não? O rei tinha razão ou não? O rei falou, rapaz, olha, tu não tá, ele é uma arma de matar. Ele mete o pânico. E tu quer ir lá. Olha o teu tamanho. Olha a tua estrutura. Você sabe que não tem condições. Aí Davi, quem era Davi na história? Davi, isso tudo aqui que você viu, volta para mim, é Golias. Davi, coloca para mim. Davi é esse bem aí. Tudo que ele é um pastor de ovelha. Assim. É uma coisa meio desleal, né, gente? Tem lutas para a gente que são desleais. Quem concorda comigo? Tem lutas para a gente que são desvantajosas. Você sempre está numa situação de desvantagem, porque o lado de lá é mais forte. O lado de lá tem mais influência. O lado de lá tem mais poder. O lado de lá consegue ter, de alguma forma, acesso àquilo que você não tem. Ou o lado de lá tem mais dinheiro e você se encontra numa situação de desvantagem, porque quem sou eu diante disso? Como é que eu vou lutar? É como se eu me levantasse para mudar o país todinho, sozinho. É uma coisa muito complicada e muito difícil. Davi era só isso e Golias era tudo aquilo. Aí a gente para e pensa assim, o que fez Deus levar Davi até ali?
tanta gente lá, tanto soldado bom, tanta gente forte, tanta gente que tinha experiência, tanta gente lá que fazia crossfit. Treinamento de guerra, para poder encarar o pancadão. Davi, o bichinho, não fazia nada dessas coisas, não. Ficava no campo, tocando harpa, cuidando das ovelhas. E o que fez Deus levar Davi até ali? É a mesma pergunta que a gente faz, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa situação? Por que eu estou nisso aqui? Por que o Senhor está me colocando aqui? Qual é a tua finalidade? Qual é o teu propósito? Por que eu? Por que não ele? A pessoa ali, ele pode, Deus, ele tem mais dinheiro que eu. Ou a gente começa a lembrar de fulano e ciclano, né? E a pensar em 1000 pessoas. Ou então a gente começa a fazer umas comparações. Por que justamente o Davi nessa situação? Então por que eu nessa situação, meu Deus? Olha a pessoa lá. Ela é feia, está noiva, eu não sou. Olha lá, a pessoa está cursando, eu estou formado com 3 pós-graduação e estou desempregado. Por que tudo é comigo, Senhor? Por que acontece comigo? Por que comigo? Por que eu? Por que Davi nessa situação? Por que Davi enfrentando isso, né? Por que Davi, diante daquele conflito bem complicado e aparentemente desvantajoso? A gente não conseguia enxergar para Davi nenhum tipo de possibilidade. Eu não consigo ver nos olhos humanos. Eu não consigo olhar para Davi aqui e ver, Davi ganhou o páreo, Davi ganhou a guerra. Não dá para enxergar nos olhos humanos, não dá para ver coisas que nós enfrentamos, que a olhos humanos não dá para enxergar nenhuma vitória para a gente não, gente, isso é normal, viu? Você olhar e falar, bom, isso aqui não dá para mim. Isso aqui é impossível para mim, é muito complicado, é muito desigual, é muito injusto. É o que eu vejo em Davi. A gente viu tudo sobre Golias, sobre Davi. Davi era quem? Davi fazia o quê? Lê para mim. Davi cuidava de ovelhas, era um pastor de ovelhas. Mas era só isso que ele era? De verdade? Não. Quando ele era pastor de ovelhas, ele ficava lá naquele lugar, sozinho, tocando a harpa dele, cantando louvores a Deus. Ele tinha experiências maravilhosas com Deus. Ele sabia muito bem quem Deus era. Davi sabia quem Deus era e o que ele, Davi, era capaz de fazer se estivesse com Deus. Guarda isso no teu coração. Você não pode fazer mesmo muita coisa, não. As pessoas são maiores que a gente, às vezes são. Tem mais poder que a gente, algumas vezes sim. Tem mais influência que você, algumas vezes também. Mas quando você está com Deus, você é maior, mais forte de qualquer pessoa que se levantar contra você. Quando você está com Deus, você é maior e mais forte que qualquer situação que se colocar no seu caminho. Basta você estar com a pessoa certa. Basta você estar com Deus. Porque estando com Deus, a gente se torna totalmente invencível. Isso não é sonho, isso não é utopia, é realidade. Quando nós estamos com Deus, nós somos invencíveis, porque o nosso Deus é invencível. Davi era só um pastor de ovelhas aparentemente, só que ele estava com quem era tudo e mais um pouco, por isso ele era grande coisa. Ele sabia quem Deus era, ele sabia o que ele podia fazer se estivesse com Deus. Ele sabia tanto disso que ele falou bem assim para o rei, ele falou, rapaz, tu é doido? Olha quem é Golias. Aí Davi falou, que nós acabamos de ler, Davi falou assim, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Eu acho que ele falou assim, rei, é o seguinte, não estresse, não fique bolado, eu sei o que eu estou fazendo, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, tocando minha harpa, apareceu um leão para pegar uma ovelha, eu fui lá. Ele se levantou contra mim, eu matei o leão. E o rei? Quem ia acreditar? Eu não ia acreditar. Acho que o rei deve ter olhado, tadinho, tão jovem. Mas rei, não foi só o leão, não. Chegou um urso. Um urso. Quis fazer graça com o rebanho do meu pai. Eu fui lá, tirei a ovelha dele. Ele se levantou contra mim, eu matei o urso também. Meu irmão, tem lógica isso aqui? Tem lógica isso aqui? Imagina você. Para comigo, vamos ver a lógica. Primeiro, vamos pensar aqui Davi e o leão. Que ele falou que ele tinha matado. Davi e o leão que ele falou que ele tinha matado. Então pensa comigo aqui, Davi e o leão. Características de um leão que ele disse que enfrentou. Aquele menino meu franzino. Leão tem um corpo musculoso e ágil. O leão tem 2,5 metros de comprimento mais a cauda.
O leão, o rugido dele pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. É para ensurdecer. É mais do que você contar com raiva, irmã. O rugido do leão pode ser ouvido a 9 quilômetros, 9 vezes a ponte de São Francisco, é quase 1 quilômetro. Você imagina? É muito longe. E ele usa golpes de dentada que dilaceram carne e ossos. Quando o leão parte para atacar, não é só para tirar um pedaço, é para esmagar o osso e arrancar um membro por inteiro. Esse é o leão que ele falou que enfrentou. Aí ele fala, mas não foi só um leão, não. Foi o urso. E o urso não me deu tchau como esse da imagem. O urso. Pensa comigo, Davi e o urso. Característica de um urso. Os ursos da época também pesavam em média 300 quilos. Irmão, você pode comer o quanto for, mas não pesa isso não. E nunca pesará. Quem recebe, diga amém. Em nome de Jesus, Senhor. Isso aqui é maldição, isso aqui não é benção, não. O urso pesava daquela época em média 300 quilos. Ele tem 1,20 de altura sobre as 4 patas e de 2 a 3 metros de comprimento quando em pé. Esse é um urso que ele falou que matou com a mão. Gente, isso tem lógica? Quem acreditaria quando ele falasse isso? Ser sincero, quem falava, eu acreditaria, pastor, duvido. Eu ia olhar e falar, gente, vai dormir, vai, está com sono. Isso não é normal. Como é que você pode? Como é que você enfrentou isso? Mas não fui eu. Foi eu com. Eu não venci só, eu venci com. Eu não superei só, eu superei com. Você entende isso? Essa é a diferença. Eu lá sei o que você está enfrentando. Pode ser a coisa mais complicada do mundo. Está com Deus? Batalha ganha. Está com Deus? Vitória certa. Está com Deus? Questão resolvida. Está com Deus? Confirmação de conquista de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu acredito no Deus que a gente serve. Isso aqui não tem lógica nenhuma, mas é assim que Deus faz. Davi tinha experimentado essas situações enquanto vivia com Deus. Gente, para quem enfrentou um leão, para quem enfrentou um urso, o que seria um gigante? Nada vezes nada. Nada vezes nada. Entende uma coisa em nome de Jesus. Os gigantes não existem para destruir você, mas para mostrar quem você é em Deus. Se levanta essas coisas complicadas, não é para envergonhar você, nem para destruir você, nem para arrasar com a tua vida, nem para acabar com a tua fé, nem para roubar a tua esperança, nem para você se sentir fraco, humilhado, exposto. Não é para isso não, é para que vejam e para que você perceba quem você é em Deus, porque em Deus nós fazemos proezas. E outra coisa que eu quero que você entenda é, às vezes, nós enfrentamos algumas situações e parece que é o fim de tudo. Bom, agora a minha vida acabou, agora está muito difícil, agora não vai acontecer. Tem pessoas que às vezes olham situações e falam assim, pastor, eu não sei como é que isso aconteceu, eu não sei por que isso aconteceu com fulano, ele era assim e se transformou. Gente, dificilmente alguém se transforma, mas como alguém se revelar do que se transformar. É mais comum. A gente sabe que há uma ação maligna muitas vezes que desanda, que complica, que perturba, mas é muito mais simples uma pessoa revelar o que é do que se transformar por alguma coisa. E agora o que eu faço com isso? Porque gerou uma situação de desgaste, de problema na minha vida, e eu estou sofrendo, e eu estou passando por essa situação, e por que eu estou passando por isso, e por que eu estou enfrentando isso? Minha gente, acorda para a realidade. Deus não lança ninguém em situações de maneira leviana. Deus não te coloca em situações de adversidade ou enfrentamento, e sabe, te deixa lá, permitir que isso acontecesse, porque Ele quer ver o circo pegar fogo, fogo no parquinho. Ele quer que você fique triste, arrasado. Não, Deus não quer isso, não é um plano dele. Mas Ele não te faz enfrentar situações de maneira leviana. Você só enfrenta o que você enfrenta hoje, porque hoje você tem condições para isso. Se fosse antes, não poderia. Se fosse antes, você morreria. Se fosse antes, você desistiria. Se fosse antes, você estava numa cama deprimido, querendo morrer. Pare e pensa. Situações que você enfrentou que parecia que você ia morrer, mas não morreu. Sim ou não? Que já enfrentou um pancadão duro de vida. Aí você pensa, cada um deles agora eu pagar meu plano Pax, porque com esse eu morro. Mas não morreu. Aí você passou por esse, aí chegou outro, não, mas agora foi de com força, agora foi para... Morreu? Não. Vem outro? Não, mas já vejo tudo escuro.
Morreu? Não. De todos Deus te livrou, de todos Deus te guardou, e vai continuar te livrando, e vai continuar te guardando, porque o seu Deus não dorme nem cochila, o seu Deus trabalha por você, em favor daqueles que esperam nele. Quem espera em Deus aqui? Então, por que eu passo por isso hoje? Você está igual essa mulher, chorando e babando. Por que eu passo por isso hoje? Por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Por quê? Só que me procura essa semana, 2 semanas atrás, seguidas. Muita gente me procurou assim, lamentando muito. Aí conta a história só de derrota. Olha, pastor, porque hoje só não sabe metade das coisas que eu já passei da minha vida. Olha, por causa de que só eu e Deus sabemos. E chora, e sofre, quer morrer, Ninguém vai morrer até que a promessa de Deus se cumpra na íntegra, na sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Ouve, entende isso que você ouve e lê aqui nesse fim de tarde. Deus usa situações de adversidade a fim de nos preparar para algo maior. Sempre tem algo maior depois do pancadão que você vive. Você enfrenta coisas complicadas, agora espera que tem coisa maior chegando. Você chora hoje, amanhã você vai sorrir porque tem coisa maior chegando. Você sofre agora por alguma situação, mas isso vai passar porque tem coisa maior chegando. Sempre, sempre tem algo maior que Deus prepara para a gente. Sempre tem algo maior, sempre, sempre, sempre. Você não planejou, você não quis, você não sonhava com isso, você não se preparou nem para isso que você vive. E agora o que vai acontecer? Deus vai te colocar em algo maior, porque Deus sempre tem algo maior para você, sempre. Entenda que é tudo um processo de preparação para alguma coisa, sempre tem algo maior. Gente, acorda, vê essa história de Davi comigo. Simples, prática, básica, mas muito profunda. Tudo preparação. É só você ver etapa por etapa. O leão preparou Davi para o urso. O urso preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. Saul preparou Davi para o trono. Cada hora foi um pancadão diferente, que ele achou que fosse morrer, mas não morreu, porque Deus sustentou. Deus sustenta você, Deus sustenta a gente. Deus sustenta a gente. Vai passar? Eu não acho, eu garanto, vai passar. E você vai estar firme, forte, triunfando na graça de Deus sobre todas essas coisas. Porque Deus usou tudo isso para preparar a gente sempre, porque tem algo. Sempre tem algo. Minha pergunta é, alguém vai desistir aqui? Alguém vai desistir dos seus sonhos, ou da sua família, ou dos seus planos, ou dos seus projetos, ou do seu futuro? Você vai desistir de ser feliz, porque isso está roubando tua felicidade? Você vai desistir de voltar a sorrir, porque isso está roubando tua alegria? Você vai desistir de tentar, porque isso parece que está atrapalhando, travando tua vida? Meu irmão! Quem é de Deus desiste não. Porque coloca a fé para funcionar. Eu admiro uma palavra que o Papa Francisco liberou, ele falou uma frase que foi uma frase baseada em uma outra pessoa cujo nome eu esqueci. Ele adaptou um pouco a frase. Eu achei tão profunda a adaptação que ele fez. Ele falou bem assim: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Porque Ele prepara a gente. Deus confia que a gente pode atravessar aquilo. Deus confia na gente para fazer a gente superar aquilo. Deus confia na gente para fazer a gente vencer aquilo. Porque Deus nunca nos deixa sós. Nunca, nunca, nunca. Meu irmão, entenda, o Senhor nunca coloca você em uma batalha sem ter preparado você para estar antes nela. Se agora está difícil, pensa nas outras que também eram difíceis. E você passou por todas sim ou não? Bom, passou, você está aqui, inteiro, vivo, bonito, alguns não. Mas está aqui firme e forte, porque Deus tem sustentado você. Não desiste agora. Parece o fim? Até parece, mas é só o começo de algo maior de Deus para você. Quem crê nisso diz amém. É tudo uma etapa. Quem gosta de jogar videogame aqui? Videogame. Tá. Jogos de celular. Candy Crush. Você fica... Eu perdi minha senha do banco esses dias, gente. O banco lota, ela fala, vai demorar. Aí você fica tão assim alucinado. Não tem mais vida. Compro, vida, compro, me dá. Quando eu vi, tá 2 números à frente da minha senha. Eu falei, não acredito, não. Eu falei, moço, meu número passou.
Eu tô com papel. Onde é que você estava? Jogando. Ele foi emplacar por pegue outro. Eu falei, nojento. Me aguarde. Se você gosta de jogar videogame, o que acontece? Você vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Sempre acaba uma fase para passar para... Todas as fases são iguais. À medida que você alcança de fase, desculpa, que você passa de fase, à medida que você vai passando, vai ficando mais. Porque o grande objetivo é conquistar o grande prêmio que tem no final. Só que para alcançar o grande prêmio que tem no final, cada fase é mais complicada. Eu que o digo em Candy Crush. Aquela bichinhazinha, papá! Eu falei, nojenta, tu me roubou minha vida. Eu vou perdendo. Mas cada fase que passa, fica mais complicada, fica mais difícil de qualquer jogo que existe. Nenhum jogo vai ter a mesma fase. Porque quando você está naquela fase lá que você já passou umas 300 vezes, não tem mais novidade. Não é? Você passa até de olho fechado, sem olhar. Mas quando a coisa vai dificultando, a tua atenção é redobrada. Teu raciocínio melhora. Você tem que ficar mais no foco para poder alcançar a próxima fase, até chegar no grande prêmio. A gente está num grande jogo e avançando fase por fase, etapa por etapa. A gente não perde porque Deus sempre vence. Permaneça com Deus e fique com Deus. Isso é só uma fase desse processo, minha gente, porque o que é bom mesmo está para chegar. Deus sempre tem algo maior para a gente. Quem crê e recebe isso, diga amém. Mas vamos orar assim mesmo, não é não? Eu não creio nisso, eu creio nisso. Você crê nisso? Crê. Mas é difícil, não é? Não dá vontade de chorar às vezes? Não, a gente fala, meu Deus, olha, ou o senhor opera alguma coisa hoje, ou o senhor me leva. Já ouvi demais isso. Só me liga, pastor, eu falo, oi. Primeiro que eu nem consigo entender a pessoa, que até eu conseguir entender, ela já chorou metade de 1 litro. É verdade, Deus é bom. Quando você ouvir eu falar, Deus é bom, Deus sabe de tudo, é porque eu não entendi. Deus sabe de tudo, ainda bem que Deus sabe, porque eu não sei nada. Pastor, se Deus não operar alguma coisa hoje, agora, que Ele me leve, é o prazer Ele conhecer. Deus opera quando Ele quer operar, com o tempo fazer alguma coisa. Enquanto isso, a gente espera, e espera com... Porque Deus sempre trabalha. O Senhor não te coloca em nada que você enfrenta hoje sem ter te preparado antes. Tudo que você passou antes, que tentou roubar a tua paz, roubar a tua alegria, que você achou que fosse morrer, não te matou, te deixou mais forte. E mais forte você está indo de luta em luta, mas também de vitória em vitória. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos orar. Quem concorda? Fique em pé no seu lugar, por favor. Por um momento, feche os olhos. Queria que você pensasse no pancadão que você enfrenta. Aquele mesmo que tenta roubar a tua alegria, a tua paz, tirar tuas forças, entristecer você, arrebentar contigo. Pensa nisso. Mas não olha isso assim com a força que você dá. Porque mais forte que isso é o Deus que você veio buscar nessa tarde. Maior do que isso é o Deus que você veio ouvir e buscar nessa tarde. Mas poderoso que isso é o Deus que você veio buscar nessa tarde. Porque você não vai morrer. E ninguém aqui vai morrer sem viver e ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E eu profetizo e declaro que isso são em todas as áreas da sua vida. Todas elas. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha, Ele nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
fez ao sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Crê nisso. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, Ele nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei, cante. Quem tem promessa de Deus não, e tem a fé. Não morrerei enquanto a promessa. Quem tem promessa de Deus não desiste não, e tem a fé de Abraão. Senhor, eu levanto minha voz agora e apresento a oração de cada pessoa que está orando agora e colocando para Ti agora uma situação que tenta roubar a paz e a alegria. É um gigantão, é o Golias da vida dessa pessoa. É uma situação que ela quer muito conquistar, vencer, triunfar. Parece que é uma situação complicada de ser vencida, Deus, porque essa pessoa aparentemente está em desvantagem. Desvantagem por N motivos, por N realidades que a deixam em desvantagem. Nessa hora eu te apresento em oração cada pessoa. Eu te apresento em oração cada homem e mulher que ora, que fala, que pede, que clama. Porque se não for o Senhor nos ajudando, nos amparando e nos fortalecendo, nós não venceremos e seremos totalmente destruídos por isso. Mas como Davi tinha convicção e pediu para lutar e guerrear contra um gigante muito maior e mais preparado que ele, porque sabia quem o Senhor era, eu te peço, enche cada coração de certezas e convicções para enfrentarem gigantes que são muito maiores do que nós e mais preparados do que nós, mas nós podemos, não por nós mesmos. Seja um gigante em forma de sentimento, de acontecimento, de circunstância, de realidade, de conflito, seja qual for a área que esse gigante se levantou para tentar consumir a gente e afrontar a gente, e humilhar a gente, envergonhar a gente, ainda assim o nosso Deus é maior do que tudo isso, do que todos esses. Nós, com a mesma convicção de Davi, chegamos até a Tua presença e pedimos a Tua ajuda, porque sabemos que com o Senhor não há nada que nós não possamos superar, vencer e realizar. Ajuda cada pessoa, Senhor. Não permite ninguém sair daqui da mesma forma que entrou. De repente, alguém pode ter entrado abatido, abalado ou até entristecido porque se vê pequeno e em desvantagem. Se levanta como nosso Deus, que opera por nós, que age por nós, que trabalha por nós. Se levanta como nosso Deus, e como nosso Deus guerreia por nós, porque nós mesmos não teríamos condições de vencer ou enfrentar isso, mas o Senhor por nós e o Senhor em nós nos faz mais do que vencedores.
Eu te apresento essas situações e realidades, Deus, e circunstâncias. Toma tudo na tua mão e faz cada pessoa vencedora como Davi. Faz cada pessoa triunfar como Davi triunfou. Faz cada pessoa ser mais do que vencedora e vitoriosa sobre tudo isso como Davi foi, porque o Deus é o mesmo e o poder dele é o mesmo. E nós adoramos ele, que é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Entrego nas tuas mãos e peço que o Senhor tome de conta. E essas fases difíceis que nos cansam e nos fazem chorar, por mais que a gente saiba que tu tens controle de tudo, existem alguns dias que são mais difíceis que outros, Senhor. Por mais que a gente saiba que o Senhor está à frente de tudo e trabalhando em prol de tudo, existem alguns dias que são mais difíceis do que os outros. Então eu te peço em nome de Jesus, sustenta cada pessoa, ajuda cada pessoa, renova as forças de cada pessoa, ampara cada pessoa. Que sejam, Deus, dias de luta, mas dias de uma convicção sobrenatural de vitória, uma confirmação de que o Senhor está conosco, que é por nós. Assim eu oro e te peço no nome de Jesus Cristo. E quem concorda, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, tu me conheces, tu sabes da minha vida e tu sabes das minhas lutas. O Senhor bem sabe quais os gigantes que eu tenho que enfrentar. Alguns deles ninguém sabe, só mesmo eu e o Senhor. Mas eu te peço, me faz vitorioso como Davi. Enche o meu coração de certezas e convicções diante daquilo que eu enfrento, para que eu possa, no nome de Jesus, antes mesmo de receber a vitória, ter fé para celebrar essa vitória que vem do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Não senta sem virar para alguém e falar: não desiste. Que a luta é grande, mas a vitória é mais do que certa. Sempre é e sempre será, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus, gente. Graças a Deus.